Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e nós vamos hoje falar sobre o núcleo celular, uma estrutura extremamente importante para o metabolismo, para o ciclo celular. Quando nós falamos do núcleo celular, nos vem uma pergunta: qual a importância de se estudar o núcleo celular? A importância das mais variadas. Então, nós vamos colocar algumas delas para que isso possa contextualizar o nosso estudo acerca do núcleo. Nós vamos abordar especificamente o núcleo interfásico. Para entender o que é núcleo interfásico, nós precisamos entender o que é intérfase. A intérfase é o período em que a célula não está se dividindo. Esse período ocorre entre duas divisões celulares sucessivas. Muitas vezes tem-se o entendimento de que o período da intérfase é de inatividade celular, mas muito ao contrário, é um período de intensa atividade metabólica. Nós vamos ter nesse período duplicação do DNA, nós teremos o processo de transcrição formando moléculas de RNA, teremos processo de tradução, formação de proteínas e uma série de outras reações metabólicas fundamentais para a manutenção da vida da célula. Nessa imagem nós conseguimos observar o envoltório nuclear, o envelope nuclear, carioteca, cariomembrana, que é a membrana que envolve o material nuclear, com a presença dos seus poros, que são aberturas que permitem a troca de substâncias. Nós vamos abordar tanto a carioteca como os poros mais à frente. Também conseguimos observar a presença da cromatina. Cromatina nada mais é do que o material genético desenovelado, desespiralizado. Também conseguimos observar a presença do nucleolo, que é a região organizadora da estrutura nuclear. Todas essas porções que abordamos, nós vamos discuti-las com maior profundidade um pouco mais à frente nessa aula. Mas aí surge a pergunta: como é o núcleo? Nessa imagem, nós conseguimos observar a estrutura do núcleo esquematicamente, com a carioteca, os seus poros, a cromatina, conseguimos observar também o nucleoplasma e conseguimos ter a imagem do nucleolo. Para que a gente possa esclarecer e ter uma visão um pouco diferente sobre essa estrutura, nós vamos assistir um vídeo mostrando uma animação a respeito do núcleo. The nucleus is the most conspicuous structure in the eukaryotic cell. It is so large it was noticed 300 years ago by the first microscopists. Contained inside the nucleus is the genome, made of long DNA molecules. Genes written in the DNA are unpackaged as needed and transcribed by enzymes into RNA. The entry and exit of large molecules from the nucleus is controlled by nuclear pores, giant multi-protein gateways found all across the nuclear envelope. Então, nessa imagem, nós podemos observar a estrutura nuclear. É importante, como eu havia dito antes, especificar cada um desses componentes celulares. O primeiro que nós vamos abordar é a carioteca, o envelope nuclear, cariomembrana, membrana nuclear. Essa estrutura ela é visível apenas com a utilização do microscópio eletrônico e ela é vista como dois folhetos sobrepostos, mantendo a mesma percepção que nós temos da membrana plasmática, a bicamada fosfolipídica. Também podemos observar a presença de poros
Esses poros vão permitir a troca de moléculas entre o interior da estrutura nuclear e o citoplasma. Esse intercâmbio de substâncias ele é fundamental para que processos internos da região nuclear ocorram e também substâncias que são sintetizadas no interior do núcleo atinjam o citoplasma e lá consigam exercer o seu papel. Nós vamos observar também que a carioteca ela tem uma continuidade com relação ao retículo endoplasmático. Isso nos traz a ideia de que o sistema de membranas internos e também a membrana plasmática ela tem a mesma constituição, que é uma constituição lipoproteica. Em relação à cromatina, a cromatina ela é nada mais do que o DNA desespiralizado, desestruturado, desenovelado. E o DNA por si é o material genético da célula, que apresenta as informações que controlam as estruturas celulares e, além disso, também transmite as características hereditárias às células filhas. Nós temos uma diferença do material genético quando nós abordamos as células procarióticas e as células eucarióticas. O material genético na célula procariótica ele tem um único cromossomo circular, enquanto nas células eucarióticas o DNA é linear, formado por várias moléculas. Esse número de moléculas varia de acordo com a espécie do organismo. E esse material ele fica associado a proteínas denominadas histonas. Então, durante o período de intérfase, esses filamentos de DNA eles se encontram desespiralizados e num emaranhado de filamentos. Nós vamos observar que a cromatina ela apresenta regiões que são mais descondensadas, que nós chamamos de eucromatina, e outras regiões que se apresentam ainda levemente anoveladas, que nós chamamos de heterocromatina. Então aqui, voltando àquela característica, mostrando quem é a carioteca, quem é a cromatina. A cariolinfa nada mais é do que um composto, um material fluido com uma grande semelhança ao hialoplasma, que é o material que preenche o citoplasma. Essa cariolinfa ela se mantém em constante comunicação através dos poros da carioteca com o hialoplasma. Existirá uma diferença em termos de composição química, que na cariolinfa nós vamos observar uma concentração maior de proteínas, de RNA e também de nucleotídeos, se comparado com o hialoplasma. Em relação aos nucléolos, nós vamos observar que os nucléolos eles são estruturas esféricas, densamente coradas quando são observadas em preparações de microscopia. É uma estrutura que não apresenta membrana e geralmente nós encontramos entre 1 e 2 nucléolos por célula, e esse nucléolo não existe em células procarióticas. Nós vamos ter como constituição química dos nucléolos a presença de proteínas, de DNA, e o nucleolo ele é responsável pela síntese de RNA ribossômico. O RNA ribossômico, se nós lembrarmos, ele é a constituição básica dos ribossomos e fundamental para o processo de tradução, isso é, para o processo de leitura do RNA mensageiro. Quando a célula entra num processo de divisão celular, a estrutura do núcleo ela se modifica, ele vai se desestruturar e os seus componentes vão participar da formação de ribossomos.
E esses ribossomos vão ser posteriormente distribuídos pelas células filhas assim que ocorrer o processo de citocinese. Quando termina a divisão, nós vamos ter nos cromossomos, nas suas regiões terminais, uma região denominada zona organizadora do nucleolo, que vai ser responsável por reestruturar a presença do nucleolo. Então, ao final da divisão celular, volta-se a ter nucleolos na célula. Então, nessa imagem conseguimos observar a presença do nucleolo com essa região mais densamente corada no núcleo celular. E qual é a função do núcleo celular? Os estudos que demonstrou a importância do núcleo celular foram os estudos de Balbiani no final do século XIX. Balbiani usou um experimento denominado merotomia. Mero, parte, tomia vem de cortar, seccionar. Balbiani pegou amebas e essas amebas, sendo observadas ao microscópio, ele seccionou, ele cortou esses organismos em duas porções. Uma porção com o citoplasma sem núcleo, portanto uma região anucleada, e outra porção mantendo o núcleo. Ele observou que a região anucleada, só com o citoplasma, portanto, ela se tornava esférica, parava, cessava a movimentação e também essa estrutura não se alimentava. Em torno de 20 dias depois, ela acabava sucumbindo e morrendo. Já o fragmento nucleado continuava tendo seus processos metabólicos de maneira convencional, de forma normal. Ele observou também que se essa porção anucleada recebesse um núcleo transportado de outra ameba, ele voltava a ter as suas atividades normais. Então ele voltava a se movimentar através de pseudópodes, voltava a se alimentar e também passava a se reproduzir. Então essa imagem ilustra o experimento de Balbiani. Então uma ameba ele seccionou mantendo uma porção anucleada e uma porção nucleada. A porção com o núcleo sobrevivia e a porção anucleada vinha a morrer. Porém, se no início desse processo houvesse o transplante de um núcleo para essa porção anucleada, a célula sobreviveria. Então, esse experimento de Balbiani levou-se à conclusão que a presença do núcleo é fundamental para a realização das atividades, portanto, para a manutenção da sua vida. O núcleo seria a região responsável por organizar, por comandar as atividades metabólicas celulares, portanto, responsável pela manutenção de vida da célula. Se nós formos observar as atividades realizadas pelo núcleo, nós vamos observar que esses núcleos, quando eles estão isolados, eles conseguem degradar a glicose, então a quebra da glicose terá a geração de ATP, a geração de energia, também ocorrerá a formação de proteínas. Se nós pensarmos no papel do DNA nuclear, nós vamos observar que ele controla as atividades celulares e também ele consegue ter na sua estrutura química um depósito das características hereditárias, das características genéticas do organismo ou da célula. Nós vamos ainda observar que o núcleo ele tem um processo de autossíntese, ele consegue sintetizar, duplicar as suas moléculas de DNA com o objetivo de formar moléculas, uma cópia idêntica dessa molécula, e nós temos aí a possibilidade de divisão celular mantendo as características
da célula. Ainda nós temos a possibilidade do núcleo transferir as suas informações para o citoplasma através da transcrição, isto é, formando o RNA mensageiro. Então, o DNA ele é uma molécula molde para a formação do RNA mensageiro. Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos observar a estrutura molecular do DNA. Para nós finalizarmos essa aula, é importante entendermos o que é o cromossomo. Se nós pensarmos no cromossomo, o cromossomo é o processo final de espiralização do DNA se associando a proteínas. Então, o DNA é uma molécula longa, filamento muito pequeno, muito fino, o qual passa por um processo de estruturação que irá convergir, finalizar com o cromossomo. Então, no DNA, nós vamos ter um cromossomo. Uma molécula de DNA, no caso de uma célula eucariótica, originará um cromossomo. Como nós temos 46 moléculas de DNA em cada célula somática, nós vamos ter 46 cromossomos. Nessa imagem, nós conseguimos observar a dupla hélice do DNA, que tem em torno de 2 nanômetros de espessura. Ela vai se espiralizando e se enrolando em proteínas, que são as histonas. Essas proteínas vão dar o suporte para a formação do cromossomo. Então, nós vamos ter aí, junto com as proteínas, em torno de 30 nanômetros de espessura. E ela continua se espiralizando em cima de si própria, formando a cromatina, que vai ter em torno de 300 nanômetros de espessura. Quando a cromatina continua se enovelando, nós vamos ter a presença do cromossomo, que chega até ter 1400 nanômetros de espessura. Então, repare que o cromossomo nada mais é do que um grande processo de espiralização do DNA associado a proteínas estruturais, que são as histonas. Em relação aos cromossomos humanos, nós vamos observar que nas células humanas nós encontramos 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares de cromossomos, 22 têm estrutura que é semelhante, independente do sexo. Nós denominamos esses cromossomos de autossomos. Porém, o par restante compreende os cromossomos sexuais. Eles vão ter uma estrutura diferente e vão receber o nome de cromossomo X e cromossomo Y. O sexo feminino é denominado sexo homogamético. Por que homogamético? Porque ele apresenta 2 cromossomos X. Então, ele vai produzir apenas um tipo de gameta no processo meiótico, apenas o tipo com os seus autossomos e o cromossomo sexual X. Já o indivíduo do sexo masculino, ele é denominado de sexo heterogamético, porque ele pode produzir gametas com o cromossomo X e gametas com o cromossomo Y numa proporção de 50% para cada tipo. É importante também nós entendemos que cada espécie tem um conjunto cromossomo típico, que nós denominamos de cariótipo. Nós vamos ter no cariótipo variações de número de cromossomos e também do formato, da morfologia desses cromossomos. Então, nós vamos observar aqui que temos as chamadas células haploides e células diploides. O que seria uma célula haploide e uma célula diploide? Quando nós estudamos morfologicamente os cromossomos, nós vamos observar que nas células denominadas somáticas, nós temos exemplares idênticos de cromossomos. Então, no núcleo dessas células existem pares de cromossomos homólogos,
o termo homólogo significa que ele apresenta os mesmos posicionamentos de genes. Então, na espécie humana, nós vamos ter 22 pares de autossomos e esses pares são formados por cromossomos homólogos, um de origem paterna e o outro de origem materna. Nós vamos denominar de N o número básico de cromossomos de uma espécie. O número básico de cromossomos de uma espécie é o que nós constituímos de um genoma. Esse único genoma se encontra nas células gaméticas. Por isso que nós chamamos as células gaméticas de haploides ou células N. No caso de nossa espécie, o nosso número N é igual a 23 cromossomos. Já as células diploides, que são as células somáticas, as células que formam o nosso corpo, elas são denominadas células diploides ou células 2N, porque possuem dois genomas, um genoma que veio do espermatozoide e outro genoma do ovócito. Então, nós conseguimos observar nessa imagem um cariótipo de célula haploide. Repare que ela possui apenas um cromossomo em cada posição. Então, nós vamos ter aí 23 cromossomos, 22 autossomos e um cromossomo sexual. Isso seria uma célula gamética. Já nessa imagem, nós temos um cariótipo de uma célula diploide. Repare, para cada tipo de cromossomo, nós temos dois cromossomos, um de origem paterna e outro de origem materna. No caso desse indivíduo, desse cariótipo, é um cariótipo de um organismo do sexo masculino, visto que os seus cromossomos sexuais são X e Y. Então, conseguimos observar à esquerda o cariótipo de uma célula haploide e do lado direito de uma célula diploide. Além disso, o cromossomo ele apresenta uma estrutura física com algumas regiões que são facilmente observáveis e são utilizadas como critério para a classificação dos cromossomos. Nós vamos observar que existe uma região estrangulada, uma constrição chamada de constrição primária ou centrômero. O centrômero é um ponto de referência para o estudo dos cromossomos, visto que ele dividirá o cromossomo em dois braços, os chamados braços P e braços Q. Quando nós observamos a estrutura do cromossomo, vemos então o centrômero ou constrição primária, que divide o cromossomo em duas porções. Nesse caso, nós vamos ter um braço mais curto e um braço mais longo. Esse cromossomo se encontra duplicado, isso que ele apresenta duas cromátides. Se nós observarmos do centrômero para cima, teremos uma constrição secundária, uma outra região de estrangulamento, e ela isola o que nós chamamos de satélite. As pontas das cromátides, elas são denominadas de telômeros. Em relação aos tipos de cromossomos, nós vamos tomar por base posicionamento do centrômero. Nós vamos então ter um cromossomo no qual o centrômero se encontra na região mediana da sua estrutura. Os braços dos cromossomos terão o mesmo comprimento, nós chamamos de metacêntrico. Já o centrômero, que se localiza levemente deslocado da região central, proporcionando braços com comprimentos diferentes, nós chamaremos de cromossomo submetacêntrico. Já o centrômero, quando ele está posicionado, mantendo braços extremamente curtos e outros extremamente longos,
denominamos de cromossomo acrocêntrico. E quando o centrômero se encontra na extremidade, nós observamos praticamente somente braços longos. Esse é denominado de telocêntrico. Esse tipo de cromossomo nós não encontramos na espécie humana. Então aqui nós temos os 4 tipos básicos: metacêntrico, o centrômero está localizado no meio do cromossomo; submetacêntrico, ele está localizado levemente deslocado da região central do cromossomo; o acrocêntrico, que o centrômero já está próximo à extremidade; e o telocêntrico, que ele está na extremidade. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre núcleo celular. Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem queira acompanhar essa aula também lá no Prezi. E bons estudos e até a próxima aula.